Eu quero compartilhar com vocês, dividir com vocês hoje, uma palavra que quero usar como tema, como título, esse aqui: herdeiros da justiça. Herdeiros da justiça. Todo ano nós temos um tema central do ano. E esse ano, então, de janeiro a dezembro, nós trabalhamos esse tema, herdeiros da justiça. Pense comigo. Qual a diferença do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, de Timóteo, Barnabé, aqueles homens lá no começo que andaram com Jesus, e nós hoje? Qual é a diferença? O diabo é o mesmo? O mundo é o mesmo? A carne é a mesma? Tudo é o mesmo. E por que eles tinham resultados tão eficazes, tão poderosos naqueles dias, muito mais do que nós temos hoje? A resposta é uma só: eles conheciam mais do que nós. É simplesmente conhecimento. Aliás, Oséias, o profeta Oséias, declarando a palavra de Deus, ele disse: o meu povo, a igreja, o meu povo, sofre, perece, porque lhe falta o conhecimento. Então, a ignorância, a falta do conhecimento, nos deixa à margem daquilo que nos pertence. A falta do conhecimento me faz viver uma vida privada daquilo que é meu, daquilo que eu tenho, daquilo que eu posso, daquilo que Deus já me deu. Por isso, a importância de nós conhecermos. Aliás, a palavra de Deus diz: crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Vamos pegar um exemplo, não sei se vai ser um exemplo infeliz, mas vamos pegar um país qualquer lá na África. Vamos pegar lá um país pequeno, talvez Burundi, não sei. Vamos pegar toda a população de Burundi, e vamos colocar na Suíça. E vamos pegar toda a população da Suíça e colocar em Burundi. Trocar, 100%. Daqui a 5 anos, como estará Burundi e como estará a Suíça? Conhecimento. Só conhecimento. Burundi vai ser, com certeza, um dos países mais desenvolvidos da Europa, por causa do conhecimento. Então nós precisamos, como igreja, como povo de Deus, precisamos conhecer. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você. Eu quero ser professor hoje, eu quero dar uma aula hoje. Eu quero falar sobre herdeiros da justiça. Por exemplo, quando nós usamos a palavra herdeiro, cabe uma pergunta: perdão dos nossos pecados, é uma herança que nós temos ou é uma conquista que nós realizamos? Herança ou conquista, perdão? E por que você pede perdão então? Se é herança, o seu filho, que é seu herdeiro, ele precisa pedir ou ele já é herdeiro? Então nós recebemos herança, nós não conquistamos herança, nós não pedimos herança, não é? Esse é um exemplo de como nós cristãos ficamos fora da palavra de Deus, fora dos princípios da palavra de Deus, e por isso muitas vezes eu e você, nós não temos tudo aquilo que Deus já nos entregou, já nos outorgou como filhos de Deus que nós somos. Eu quero pensar com você em cima de um texto do grande apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta a uma região chamada Galácia. E nessa região, uma região de gentios não judeus, eles receberam a mensagem de Deus de uma forma assim, com muita alegria, com muita abertura. Eles eram extremamente gratos a Paulo. Dali a pouco, alguns judeus vieram de Jerusalém e entraram na região e começaram a dizer nesta igreja dos gentios: se vocês não praticarem os costumes dos judeus, vocês não são salvos.
Por exemplo, vocês têm que circuncidar. Por exemplo, vocês têm que guardar sábado. Por exemplo, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. E quando Paulo ficou sabendo que os judeus que foram lá para a região da Galácia estavam intoxicando, envenenando a igreja que ele abriu, Paulo ficou desesperado. E Paulo escreve essa carta, uma carta especial, uma carta maravilhosa, uma carta tremenda. Eu quero ler os versículos 13 e 14 do capítulo 3. Olha o que Paulo escreve aqui, Gálatas 3, 13 e 14. Cristo Jesus nos redimiu, Ele nos resgatou. Nós estávamos ali, Ele nos tirou dali da onde? Da maldição da lei. Quando se tornou maldição em nosso lugar. O que é que ele está dizendo? Jesus assumiu o nosso lugar de maldição e nos tirou desse lugar. E nos colocou no lugar dele, no lugar de bênção. Ele trocou de lugar conosco. Ele nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Você precisa ser pendurado no madeiro para ser salvo? Não. Por quê? Porque Jesus foi pendurado no madeiro para nos salvar. Ele assumiu o nosso lugar. Olha o versículo seguinte, por gentileza. Tudo isso aconteceu para quê? Propósito. Em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Amados, eu quero ajudar vocês a pensar. Se você tiver uma dorzinha de cabeça de tanto raciocinar, né, você depois toma água, né? 70% da dor de cabeça é falta de água. Então depois você toma um pouquinho de água. Esse texto mostra que Jesus foi crucificado para que a maldição que nos condenava à perdição eterna, ao inferno, fosse tirada, essa maldição fosse removida das nossas vidas. E não somente para sermos livres da maldição, da condenação eterna, mas muito mais do que isso. Ele não somente me livrou da dívida, mas Ele me deu créditos. Ele não somente me livrou da maldição, da condenação eterna, mas Ele também me abençoou. Então a vida cristã não é só me libertar de, mas também é me apropriar, possuir algo que Ele me dá. Se você fica feliz porque você foi liberto da condenação eterna, da maldição eterna, da morte eterna, ok, vamos nos alegrar por isso, mas muito mais porque Ele nos fez herdeiros da promessa, herdeiros de Abraão. Não somente a libertação, mas também a promessa. Nós agora temos a promessa da bênção dada ao amigo de Deus chamado Abraão. Ou seja, em troca da maldição, nós recebemos o livramento da maldição e a bênção, a mesma bênção de Abraão. O que é problema? O que é problema? Toda dificuldade que, pelas nossas próprias forças, nós não podemos vencer e superar. Isso é um problema. Eu estou caminhando na minha vida normal e de repente surge um problema. E eu busco de todos os meios, com todas as minhas forças, vencer, superar o problema e não consigo. Eu estou com um problema. Eu não consigo. Eu não consigo vencê-lo. Isto é, sem bênção, sem a bênção de Deus, eu e você ficamos paralisados em muitas áreas da vida. Quantos que vocês sabem, entendem que as nossas vidas são constituídas de vários aspectos, de várias áreas. Tem a área física, que é a saúde, tem a área familiar, tem a área financeira, tem a área emocional, tem a área intelectual, tem a área espiritual. Eu e você somos feitos de muitas áreas, de muitos aspectos. Em algumas áreas, eu e você somos mais que vencedores, e outras áreas nós somos derrotados, vencidos. Tem problemas que nós não superamos, não rompemos.
Por isso eu e você precisamos da bênção de Deus sobre as nossas vidas, para que em todas as áreas do nosso viver, nós possamos superar, vencer os problemas. Bênção é uma capacitação divina, dada a nós, seus filhos, filhos de Deus, para vencermos os problemas. Isso significa que, sem a bênção de Deus, eu e você não seremos vencedores em algumas áreas, seremos derrotados. Nesse texto, nós temos uma verdade que Deus nos revela, que Jesus Cristo removeu a maldição. Quem está debaixo de maldição, não tem bênção. Quem está debaixo de maldição, consegue algumas vitórias na vida? Consegue, à custa de muito esforço, de muito empenho, de muita mentira, de muita corrupção, de muita malandragem. Ele consegue alguns êxitos, porque está debaixo de maldição. Tem poucas vitórias, muito esforço, poucos resultados, e muito do esforço é ilegal, é ilegítimo. A Bíblia diz que Jesus Cristo removeu a maldição da lei, para que a bênção de Deus, prometida a Abraão, viesse também sobre nós, gentios. Ele teve que tirar a maldição, para que a bênção chegasse em nossas vidas, e em todas as áreas do nosso viver. Vamos entender isso, que o Espírito Santo de Deus, né, nos dê graça, né, para a gente entender. Existe um raciocínio espiritual, não é um raciocínio intelectual, é espiritual. Eu e você precisamos de uma inteligência espiritual, para entendermos a palavra de Deus, senão nós não entendemos a palavra de Deus, senão a gente lê e não entende. Somos igual o etíope, né? Felipe perguntou, você entende o que você está lendo? Eu falei, não, ninguém me explica esse texto, né? Aí Felipe começou a explicar para ele o que ele estava lendo. Vamos entender, porque isso aqui é central na vida do cristão. Meu irmão, eu lhe garanto, você vai sair daqui hoje com uma outra perspectiva da vida cristã, conhecendo uma outra dimensão que você não sabia que existia. Vamos entender, vamos com calma. Então, eu sou professor, se ajeita aí na cadeira, tal, né? Estica os braços, tal, para você entender melhor. Olha o que o texto está dizendo, que Deus removeu toda forma e toda ideia de que nós podemos conquistar bênçãos. Jesus retirou toda maneira e todo raciocínio humano de que este ser humano pode, diante de Deus, ter méritos, conquistar algo de Deus. Esse texto está tirando esse pensamento. Ou seja, não tem como eu e você, seres humanos, realizarmos algo para Deus, para conquistar uma bênção de Deus. Impossível. É isso que o texto está dizendo. Remover as conquistas ou a ideia das conquistas de bênçãos com esforço próprio. Como assim, Pio? Esforço próprio. O esforço próprio aqui é representado pela lei. Ele removeu a maldição da lei. O que é lei? Lei é uma obrigação que com o seu próprio esforço você tenta obedecer. Se ele removeu a maldição da lei, ele removeu toda a possibilidade de nós, com o nosso esforço, fazermos algo para Deus. Ele removeu a lei. Não tem lei. Ele removeu a maldição da lei. O que é a maldição da lei? É quando alguém pensa que pode alcançar as bênçãos de Deus pelo seu próprio esforço. Esta é a maldição da lei. É quem faz o seu trabalho para ser abençoado por Deus. Imagina você é uma enfermeira, você diz, eu sou uma ótima enfermeira, eu cuido dos pacientes, eu faço tudo o que tem que fazer, com muito amor, com muito carinho, com muito esmero, com muita técnica, com muita perfeição, por isso Deus vai me aceitar nos céus.
Tem possibilidade disso? Não. A maldição da lei é aquela maldição que faz com que o ser humano pense que se ele fizer tudo certinho, Deus vai dar uma chance para ele no último dia. Não, o homem lá em cima, o barbudo lá em cima, na última hora, ele vai ser, eu só fiz tudo certinho, eu sou um bom pai de família, de casa a trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, eu pago meus impostos, eu não mato, eu não roubo. Na última hora ele vai dar uma chance para mim. Isso é a maldição da lei. Achar que com esforço próprio eu serei salvo. Achar que com esforço próprio eu sou abençoado. Essa é a maldição. Esta é a maldição. Na verdade, quem está, ou quem vive assim, pensando assim, está debaixo de maldição. Se está debaixo de maldição, não é abençoado. Se não é abençoado, não é herdeiro. Está debaixo de maldição. Através de Cristo Jesus, e somente por meio de Cristo Jesus, é que Deus abençoa o ser humano. Deixa eu repetir isso. Através de Cristo Jesus, e somente através de Cristo Jesus, é que a maldição é tirada do ser humano e a bênção é colocada sobre ele. Somente através de Cristo Jesus. Ponto. Era esse o desespero de Paulo quando os judaizantes foram para a Galácia e diziam o seguinte: não é somente através de Cristo Jesus, é através também das suas obras, do seu esforço, do seu desempenho, da sua performance. Porque se eu começo, através do meu desempenho, meu esforço, meu suor, querer as bênçãos de Deus, eu abandono as bênçãos e me submeto novamente à maldição. Esse é o raciocínio aqui, esse é o pensamento. Através de Cristo Jesus, Deus introduziu a bênção que eu e você acessamos através da fé. A bênção que recebemos por crer na obra de Cristo Jesus. Amados, qual que é a obra de Cristo Jesus? A obra de Cristo Jesus é que ele nasceu da Virgem Maria. A obra de Cristo Jesus é que ele cresceu. A obra de Cristo Jesus é que com 30 anos ele foi batizado por João Batista. Ele foi ungido, Cristo. A palavra Cristo significa ungido, Messias, Cristo. Ele foi ungido por Deus. Ele andou por 3 anos aproximadamente por toda parte fazendo bem e pregando o evangelho do reino de Deus. A palavra evangelho no grego é boas notícias. Ele separou lá 12 apóstolos e mais 70 discípulos. Depois ele foi crucificado. Ele morreu em nosso lugar. Ele foi sepultado. Ao 3º dia ressuscitou. Aleluia. Diga aleluia pelo menos. Ao 3º dia ele ressuscitou. Depois de 40 dias que ele havia ressuscitado, ele foi levado aos céus em glória, esplendor, poder, majestade, recebeu um nome que está acima de todo o nome. Depois de 10 dias que ele havia assentado novamente à direita do Pai, o Espírito Santo foi derramado ali no dia de Pentecostes. Esta é a obra de Cristo. Se eu creio nessa obra de Cristo, eu sou salvo. Se eu creio na obra de Cristo, a maldição é removida e eu sou incluído na bênção de Abraão. Não pelo que eu faço, mas pelo que eu creio. Por isso que é pela fé e não pelas obras. Em Gênesis, deixa eu pensar mais um pouquinho com você. Assim como Abraão foi abençoado por crer na promessa de Deus, da mesma forma, semelhantemente, eu e você somos abençoados por crermos em Cristo Jesus, por crermos na obra de Cristo Jesus, de que Ele veio para purificar todo o pecado, para nos abençoar. A causa de sermos abençoados é somente uma: crermos em Cristo Jesus. Não tem outra maneira. Amados, pense comigo.
Eu estou falando aqui como vovô, tá? Com todo carinho. Se alguém disser para você, compre o lenço do apóstolo Pio que você vai ser abençoado, isso é mentira do inferno. Leve a rosa ungida para casa, leve o sal grosso para casa. Se você der uma oferta de sacrifício, Deus vai prosperar você. Isso é mentira do inferno, é engano. Eu e você somente somos abençoados, somente somos abençoados, somente somos abençoados por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por isso que nós batemos nessa tecla dizendo que cristianismo não é religião. Religião tem regras, tem normas. Cristianismo não tem regras, não tem normas. Nós somos livres em Cristo para vivermos tudo o que Ele é e tudo o que Ele conquistou para nós na cruz. Isso é cristianismo. Tem muitas pessoas que dizem, você é crente, sou crente. Então você não pode. Não, eu sou cristão, por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. Essa é a diferença. Em Gênesis capítulo 24, versículo 1, olha que texto lindo. Abraão já era velho, idoso. Eu vou trocar velho por idoso, ok? Abraão já era idoso, de idade bem avançada. E o Senhor Deus abençoou 50% da vida dele. Só a vida financeira. Só a vida financeira e familiar. Só a vida financeira, familiar e a saúde. E Deus o quê? Em tudo. Em tudo Abraão era abençoado. Tudo, imagina tudo. Imagina uma área da sua vida, um aspecto da sua vida abençoado. Abraão não usava óculos, ele era abençoado. Aleluia. É só para exemplificar, em tudo, amados. Abraão levantava de manhã, ele olhava o sol nascendo, uma alegria, um gozo, uma paz, uma felicidade, um prazer, uma satisfação, porque ele era abundantemente abençoado por Deus. Ele não tinha vaca, ele não tinha ovelha, ele não tinha camela, ele não tinha nenhum tipo de animal estéril. Nenhum animal de Abraão morria de qualquer praga. Abençoado em tudo. Abençoado em tudo. O Senhor abençoou ele em tudo. Agora imagina o seguinte: eu e você temos a promessa de que a promessa de bênção que Deus fez a Abraão também é nossa. Existe uma promessa sobre nós, gentios, promessa de Deus, de que a mesma promessa que Deus fez a Abraão, e o abençoou em tudo, essa mesma promessa está sobre a minha vida e sobre a sua vida. A mesma. Diga amém, aleluia, faça um barulho, faça alguma coisa aí. Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Qual promessa? De qual bênção? Quais as bênçãos que contém a promessa que Deus fez a Abraão? Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3 diz assim: farei de você, Abraão, é a mesma promessa para mim e para você, ok? Para Abraão é a mesma. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso, a palavra famoso ali é grande no hebraico, tornarei grande o seu nome, e você será uma bênção. Ei, você será uma bênção. A hora que você entrar no supermercado, antes de você entrar, pare na porta e diga assim: Senhor, aqui está entrando uma bênção. Ao entrar no restaurante, aqui está entrando uma bênção. Ao entrar na sua casa, aqui está entrando uma bênção. Ao entrar na escola, aqui está entrando uma bênção. Eu tenho um amigo lá em Curitiba, vários amigos, mas tem 2 lá que tem restaurantes. Ele diz assim: Pio, é impressionante, Pio. É impressionante.
Todas as vezes que você vem jantar aqui, nós estouramos o movimento do restaurante. E sabe por quê? Quando eu chego lá, eu digo assim: a bênção chegou, a paz chegou, a prosperidade chegou, o servo de Deus chegou, o Filho de Deus chegou neste lugar. Olha lá, e você será uma? Você é maldição ou bênção? Bênção. Quando você chega perto de alguém, essa pessoa começa a prosperar por sua causa. Queridos, a nossa presença muda o meio ambiente, muda a atmosfera do lugar. É isso que a Bíblia está dizendo. Não são as circunstâncias que nos afetam, somos nós que afetamos as circunstâncias. É assim que funciona. Olha o próximo versículo. Abençoarei os que sobre a minha vida tem uma bênção. Se você abençoa a minha vida, você é abençoado. Se você fala mal de mim, você é amaldiçoado. Aqui cabe uma dancinha que eu faço lá em Curitiba, não? Sobre a sua vida tem uma bênção. Se alguém abençoar você, essa pessoa que abençoa você é abençoada. Se alguém amaldiçoar você, essa pessoa é amaldiçoada. Esta é a promessa de Abraão. Olha ali: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, através de você, as pessoas da terra serão abençoadas. Queridos, de Adão até Abraão tem 1947 anos. De Abraão até Jesus, 1947 anos. Sabia que Abraão está no meio? No meio da história do Velho Testamento. Quando Abraão tinha 70 anos, Deus diz: Abraão, saia da sua parentela. Ele disse: sim, senhor. Com quantos anos ele tinha? 70. Quando Jesus morre e é assunto aos céus, 70 anos depois, Jerusalém foi destruída. Em 1947, da nossa época, da nossa era, o Estado de Israel foi reconhecido como Estado, como nação. Quando? 1947. O mesmo período de Adão até Abraão, o mesmo período de Abraão até Jesus. E na nossa era, 1947. Agora, dia 4, 5 de maio, completa 70 anos que o Estado de Israel foi reconhecido como nação. Quantos anos? Você já percebeu que época que você está vivendo? Que dias que você está vivendo? Você já percebeu o que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, está fazendo em colocar em Jerusalém a embaixada americana? Você percebe o que está acontecendo nos ares nesses dias? Curitiba, o sul do Brasil, tem recebido nos últimos 15, 20, 30 anos, palavras proféticas de homens e mulheres no Brasil e fora do Brasil, dizendo o seguinte: Deus vai levantar a nação brasileira como uma grande nação missionária. Deus vai levantar a nação brasileira para restaurar o louvor e a adoração da igreja mundial. Deus vai levantar a igreja evangélica brasileira para ensinar revelações de mistérios profundos que estão ocultos. E alguns têm dito a cidade de Curitiba. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, ninguém conhecia Curitiba. Hoje, está lá. Pessoas que estavam acima da lei, pessoas que estavam acima de tudo, de todos, estão lá em Curitiba. A Republiqueta. Aqueles meninos, crentinho, com aquela Bíblia debaixo do braço, pensa que vão fazer o que contra mim? Está lá. Aqueles meninos.
aquela rapaziadinha, com a graça de Deus, com a mão poderosa de Deus, passando a nação brasileira em limpo. Queridos, olha os dias que nós estamos vivendo. São dias especiais. Você acha que a sua vida é levantar de manhã, tomar um cafezinho, tomar banho, tomar um cafezinho, ir para o trabalho, não sei o quê, passear no shopping, não sei o quê, blá, blá, blá. É muito mais do que isso, queridos. O texto sagrado diz que as pessoas, as nações da terra serão abençoadas por nossa causa. Sabe por que Deus tirou a maldição de sobre a minha vida e sobre a sua vida? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Sabe por que Ele nos abençoou com a bênção de Abraão? Para abençoarmos o mundo. A vida cristã tem sentido, ela tem razão, tem o porquê. Tem o porquê. Gênesis, capítulo 15, versículo 1 diz: depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão, numa visão: não tenha medo. Gênesis 15, 1. Isso, não tenha medo, Abrão. O que ele está dizendo para você? Não tenha medo. O que ele está dizendo para você? Não tenha medo. E por que você está com medo? Não tenha medo. Eu sou o seu? Ou seja, para o mal atingir você, Abraão, para o mal atingir você, igreja do Senhor Jesus, tem que derrotar esse escudo. Deus está dizendo: eu sou o seu escudo, grande é a sua recompensa. Não tenha medo. Se você não tem medo, você é ousado. Se você não tem medo, você é intrépido. Se você não tem medo, você confia. Se você não tem medo, você avança. É o que o texto está dizendo. Queridos, são 6 as bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Primeira, ser um grande povo. Segundo, ter um grande nome. Terceiro, ser bênção para todos os povos da terra. O mundo é abençoado através da igreja do Senhor Jesus. Não tem como uma pessoa ser abençoada fora da igreja. A única agência legal de Deus sobre a face da terra chama-se Igreja do Senhor Jesus. Eu não estou dizendo placa, denominação, não. Igreja do Senhor Jesus. A única maneira das pessoas serem abençoadas é através da igreja. Por que você acha que existe esse movimento americano lá que está invadindo os Estados Unidos, que você não precisa ir para a igreja, você pode ficar na sua casa, você faz o seu cultinho com a sua esposinha, com o seu filhinho, com o seu gatinho, com o seu cachorrinho, e está tudo bem? Que igreja é estrutura humana? É uma conversa do inferno. Porque o diabo sabe que as pessoas serão somente tocadas por Deus através da igreja. Através do corpo de Cristo. É isso. Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Se alguém amaldiçoar a igreja do Senhor Jesus, está amaldiçoando o próprio Senhor Jesus. Se alguém abençoar você, Deus abençoa essa pessoa. Se alguém amaldiçoar você, essa pessoa está amaldiçoada, vai ser tratada por Deus. Você sentir liberdade, diga assim: sobre a minha vida repousa a promessa de Deus. Sobre a minha vida repousa as bênçãos de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Eu falei sobre 3 bênçãos. Primeiro, ser grande, ter grande nome, ser bênção. Em quarto lugar, viver sem medo. Quinto, Deus é o seu escudo. Sexto, ser herdeiro de uma grande recompensa, de um grande galardão. 6 promessas que Deus fez a Abraão, ou uma promessa com 6 tipos de bênçãos, se você preferir. Porque Jesus Cristo morreu na cruz, nós também temos agora o direito legal de recebermos as mesmas bênçãos que Deus prometeu a Abraão. E para nós que nascemos de novo, para nós que cremos na obra de Cristo Jesus, para nós que somos salvos, temos uma bênção a mais que Abraão. Temos um a mais. Sabe qual é essa bênção a mais? O Espírito Santo. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, temos vamos chamar de uma promessa com 6 bênçãos, e mais uma bênção, que é o Espírito Santo dado, entregue, derramado a mim e a você.
Queridos, que coisa tremenda. O Espírito Santo como nosso guia, o Espírito Santo como nosso professor, o Espírito Santo como nosso mestre, como nosso ajudador, como nosso advogado, o Espírito Santo nos ensinando todas as coisas. Que tremendo! Receber o Espírito Santo mediante a fé. A Bíblia diz que nós somos templos, somos moradas de Deus em Espírito. O Espírito Santo flui através de cada um de nós no nosso dia a dia. Pio, como alcançar e desfrutar desta promessa feita a Abraão? Crendo que essas promessas foram endereçadas a nós, recebendo pela fé. Gálatas 3:6 diz: considere o exemplo de Abraão. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isto lhe foi creditado. Ele recebeu o crédito de ser justo. A palavra justiça no grego é dikaiosune. Justiça é estado perfeito, é o estado daquilo que é como deve ser, perfeito. Ele recebeu o crédito de ser perfeito. Como que ele recebeu o crédito? Que obra que ele fez? Nenhuma obra. O que ele fez? Ele creu na promessa. Nada deixa Deus mais feliz do que quando eu e você cremos no que Ele diz. Nada deixa Deus mais boring, mais chateado do que duvidarmos do que Ele diz. Meu Deus! Considere o exemplo de Abraão. Pare, pense, pise no freio, pare tudo que vocês estão fazendo. Abraão creu em Deus e isso foi dado como crédito. Esse texto diz que não alcançaremos as promessas de Deus para as nossas vidas querendo primeiramente enxergar as bênçãos, mas sim, primeiramente, crendo. Primeiro ele creu, para depois ele ver. Queridos, é assim que funciona a vida cristã. Primeiro você crê e depois você enxerga. Você declara o que você quer ver, você não declara o que você está vendo. Aleluia. Gálatas 3:7 diz: estejam certos, portanto, estejam certos, certíssimos, convencidos, convictos, do quê? De que os que são que são filhos de? Se você é filho de Abraão, você é herdeiro da mesma promessa que Deus deu a ele. Você é herdeiro das mesmas 6 bênçãos e mais uma, que é o Espírito Santo. Olha, estejam certos, não tenha dúvida. Ah, mas será? Não tenha dúvida, esteja certo, convicto, convencido de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Ah, Pio, achava que os judeus eram filhos de Abraão. Não, são os que são da fé que são filhos de Abraão. Você é mais judeu do que o judeu. Como é que nos tornamos filhos de Abraão? Pela fé. Como nos tornamos herdeiros da promessa que foi dada a Abraão? Pela fé. Queridos, deixa eu avançar aqui. Deus, ele não mudou o método. Não. É o mesmo método que ele usou para fazer de Abraão patriarca, herdeiro do mundo. Ele usa o mesmo método conosco hoje, a mesma maneira. O método de Deus é prometer para que alguém possa crer, para que ele possa cumprir a promessa e para que as bênçãos se materializem. Essa maneira que Deus trabalha. Ele promete, alguém crê. Eu creio. O que é crer? Crer é atribuir como verdadeiro aquilo que Deus disse. Deus disse disso. É verdade, eu creio. Pronto, eu creio. Eu não estou entendendo. Não é para você entender, é para você crer. Como é que Deus vai fazer? Deus sabe como Ele vai fazer. Eu preciso crer. Eu preciso crer. O método de Deus é assim, a regrinha. Primeiro, Deus promete. Segundo, alguém crê. Terceiro, Ele entrega a promessa. Em quarto lugar, essa promessa se materializa. Crendo em Cristo Jesus, é que nos tornamos em filhos de Abraão, herdeiros da promessa, herdeiros de todas as bênçãos contidas nessas promessas, ou nesta promessa. Deus prometeu, portanto, Deus cumpre.
Irmão, ouça isso. Deus prometeu, Ele cumpre. A frase é tão simples, mas ela é muito poderosa. Deus prometeu, Ele cumpre. Pronto, é assim. É assim. Em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, nós somos mais abençoados do que o próprio Abraão. Como eu disse, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado. Agora em Cristo Jesus, podemos ser. Agora em Cristo Jesus, nós podemos ter. Queridos, esse é um princípio espiritual. Não queira ter antes de você ser. Primeiro, nós somos filhos de Deus, nós somos descendentes de Abraão, nós somos herdeiros, e por isso nós temos. Não trabalhe para você ter, antes de você, pela fé, crer que você é. Você é filho, você é filha, você não precisa enganar, você não precisa manipular, você não precisa mentir, você não precisa roubar, você é filho, aceite isso. Quando você não sabe quem você é, você tem que mentir, tem que enganar, tem que manipular, tem que enrolar, tem que prometer, não cumprir, porque você quer ter, porque você não é. Agora, quando você sabe que você é, pronto. Porque Deus fala sobre o muito que Ele abençoou a vida de Abraão. Por que a Bíblia comenta tanto que Deus fez para Abraão? Para que eu e você tenhamos uma imagem do que é ser abençoado como Abraão foi. A bênção de Deus sobre Abraão não parou em Abraão, mas continuou sobre o seu filho Isaque, continuou sobre o neto dele, Jacó, continuou sobre os bisnetos de Abraão, que são os 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel, e chegou até você que crê em Cristo Jesus. Deus prometeu para Abraão, Deus o abençoou em tudo, Isaque foi abençoado em tudo, Jacó foi abençoado em tudo, as 12 tribos são abençoadas em tudo, e eu e você como igreja, recebemos a mesma bênção, a mesma promessa, a mesma. Então não findou, o dia que Abraão morreu, pronto, acabou, não, continuou. Gênesis capítulo 26 fala que o seu filho Isaque também foi abençoado. Gênesis 26, 12 a 14 diz: Isaque formou lavoura naquela terra, Isaque plantou, semeou, e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o... Queridos, veja comigo, havia grande fome naquele dia. E por que havia grande fome? Porque não tinha chuva, estiagem, seca. Isaque tinha as sacas de semente. E um dia ele olha para aquelas sacas de semente, olha para a terra e diz para os seus servos: vamos arar a terra. O pessoal, tá bom, sim, seu Isaque, sim, senhor. E colocou o arado lá, poeira, com os bois e com os animais, e arou. Seu Isaque, está tudo arado. Joga a semente. Joga a semente. Seu Isaque, tem que chover, seu Isaque. Joga a semente. Ei, o patrão ficou louco. O patrão tomou muito sol, perdeu o juízo. Deita a semente. E aí foram semeando. Semearam tudo. Seu Isaque, está tudo semeado. Tá bom, obrigado. Passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4, passa 7, nenhuma gota de chuva. De repente eles olham e começa a germinar. Eles olham e dizem: como que pode? Sem umidade, sem chuva, não tem como. E começa a crescer. Passa 20 dias, 30 dias, e olha aquele campo verde. Por que verde? Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Para que Ele me deite em verdes pastos, Ele depende de chuva? E foi crescendo.
E foi crescendo, e floresceu. Dali a pouco vieram os cachos. Dali a pouco começou a amadurecer. Aí daqui a pouco o Isaac diz: pessoal, vamos colher. Sim, senhor. Agora não tinha mais dúvida, né? Já estavam vendo, né? Passa a mão ali nas foices e tal, e começam a colher, e colheu 100 por um. Para cada 100 sacas de semente, para cada uma saca de semente, ele colheu 100 sacas. E por que isso? Porque havia sobre Abraão uma promessa, e agora o seu filho Isaque recebe esta mesma bênção prometida a seu pai. Queridos, o que eu quero dizer para você foi o texto que o pastor Marco Aurélio leu no começo. Deus vela pela sua palavra para cumprir. A palavra dele já foi provada, já foi testada. Funciona. Se funcionou no passado, funciona hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Pronto, está escrito. Olha o versículo 13. O homem ficou mais ou menos rico. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou até que ficou. Irmãos, pense comigo, amado. A Bíblia é um livro muito compacto, mas muito compacto, extremamente resumido. Para que exista um versículo desse na Bíblia, com essa estrutura de pensamento, o homem enriqueceu. Não bastava dizer o homem enriqueceu? Já não era suficiente? Era. E por que continua dizendo, e a sua riqueza continua a aumentar? Se ele enriqueceu, para que dizer que continua a aumentar? Tá bom, então continua a aumentar. E precisa dizer, e ficou riquíssimo. Sabe o que está escrito aí? Para você não duvidar. Para você não duvidar. Por isso que está escrito com essa estrutura. Olha o versículo 14. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus começaram o quê? A invejar. Quem eram os filisteus, Pio? O filisteu era uma nação. Você está dizendo que um país inteiro ficou inveja de uma família? Ficou. Uma nação ficou inveja de uma família, de um homem. A bênção sobre Isaac estava tão grande que esses filisteus olharam e disseram o seguinte: não é possível. Eles ficaram com inveja. O que é inveja, Pio? Inveja é querer ter o que o outro tem. Ou seja, os filisteus queriam ter o que o Isaac tinha. Só que com Deus, você não tem sem antes de você ser. Os filisteus tinham que ser descendência de Abraão. E eles não eram. Por isso eles não tinham uma bênção de Abraão sobre eles. Por isso que eles não tinham. O raciocínio é muito simples. Muito simples. Para ter o que Isaac tinha, ele tinha que ser quem Isaac é. Filho de Abraão. Para ser prosperado por Deus, tem que ser filho de Abraão. Para ser prosperado por Deus, tem que ser filho de Abraão. Alguns entenderam aqui. E pela fé, a Bíblia diz que eu e você somos filhos de Abraão. Meu Deus. Vocês aguentam mais um pouquinho? Isaac era herdeiro da promessa. Vamos correr lá para Gálatas capítulo 3, versículo 7 e versículo 9. Gálatas 3, 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Já lemos esse texto. Olha o versículo 9. Assim, os que são da fé são o quê? Os que são da fé é que são abençoados com Abraão, homem de fé. Bênção é uma capacitação sobrenatural, divina, sobre os filhos de Deus, para eles alcançarem o que de outra forma jamais alcançariam. Olha o que diz o texto. Assim os que são da fé. O que ele está diferenciando, queridos? Os da lei, os da obra. Essa é a diferença. O grupo da fé e o grupo da lei, da obra. Os que são da fé, não da obra. Não da obra. Não da performance. É que são abençoados com Abraão, homem de fé.
Porque Deus abençoou tanto Isaac, porque ele era filho de Abraão, porque os filisteus invejaram Isaac, porque o Senhor Deus abençoou abundantemente Isaac. Gênesis capítulo 26, vamos ler de novo os versículos 12 a 14. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor abençoou. Versículo 13, o homem enriqueceu, a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. 14, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus invejavam. De tão abençoado que Isaac era, os filisteus o invejavam. Eles pensavam, por que Isaac é tão próspero? Sabe de uma coisa? Eu acho que ele é um ladrão. É um corrupto. Não. Eu acho que ele tem pacto com as trevas. Por isso que ele é tão abençoado assim. Não. Eu acho que ele tem uma aliança de sangue com coisa ruim. Queridos, quando nós construímos o nosso templo em Curitiba, nós construímos o nosso templo em 18 meses. 18 meses. Se você tiver a oportunidade de ir lá em Curitiba conhecer lá, você vai gostar. 18 meses. Daqui a pouco chega aos meus ouvidos que num grupo de pastores, num café de pastores, a ABA vai inaugurar o templo deles lá, vamos. Mas como? Em 18 meses? Esses dias estavam começando a construir, já terminaram? Uma coisa daquele tamanho? Sabe de uma coisa? Eles só construíram isso porque o jogo do bicho investiu lá. Jogo do bicho. Aí vieram falar para mim, né? Aí eu falei assim, engraçado. Como que pastor crê que o diabo pode construir um templo desse e Deus não? Como que pastores creem que o diabo pode fazer uma obra dessa e Deus não pode? Aí eu não quero estar debaixo do pastoreio desse pastor, que crê mais no poder do diabo do que no poder de Deus. Não é impressionante, queridos? Não é impressionante? Os filisteus começaram a invejar e dizer assim, não, Isaac tem pacto com as trevas. Sabe por que algumas pessoas falam mal de você? Pergunta para mim, por quê? Mais alto, por quê? Inveja de você. E se você começar a entender esses princípios de bênção, Deus vai te abençoar mais, e você vai prosperar mais, e você vai prosperar mais, mas se prepare, porque eles terão inveja de você. Eles vão ter inveja de você. Sabe por que eles têm inveja de você? Porque eles querem ter o que Deus tem dado a você. Por isso. O que eles não sabem é que você está debaixo de uma promessa que contém 7 bênçãos. O que eles não sabem é que pela fé você está em Cristo Jesus. O que eles não sabem é que você recebeu a bênção de Abraão sobre a sua vida. Tão simples. Nós somos um grande povo, a igreja do Senhor Jesus é um grande povo, nós temos um grande nome, o nome do Senhor Jesus está sobre as nossas vidas, nós somos bênção através da igreja do Senhor Jesus Cristo, as pessoas são abençoadas, nós vivemos sem medo, o Senhor Jesus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor, de moderação, nós temos o escudo, o Senhor Jesus Cristo é o nosso escudo, Ele venceu o mundo, venceu o mal e toda a adversidade, o nosso galardão é muito grande, o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo é a nossa recompensa, o Espírito Santo nos foi dado, nós somos moradas de Deus em Espírito, aleluia, aleluia, meu Deus, mas queridos, vamos entender isso, as bênçãos que estão aqui, e que ao entender, ao conhecer esses princípios espirituais, que chegarão e fluirão através da sua vida, entenda isso em nome de Jesus, não é por merecimento. Não é porque merecemos. Vamos entender isso. Não é porque merecemos.
Deus nos abençoa porque nós somos descendentes de Abraão. Deus nos abençoa porque nós cremos na obra de Cristo Jesus, porque pertencemos a Cristo Jesus. O mérito não é nosso, mas somente de Cristo Jesus. E se o mérito é de Cristo Jesus, eu e você somos agradecidos 24 horas por dia. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, obrigado pela sua graça, pelo seu amor, obrigado, 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 a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. E se você é grato a Ele, você vai começar a trabalhar para Ele. Obras que expressam a gratidão que está no seu peito, no seu coração. Quando nós olhamos esses irmãos tocando aqui, cantando aqui, eles ficam aqui 15 minutos, meia hora. Mas para chegarem aqui, eles ficaram horas e horas ensaiando, 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 ensaiando. E por que eles fazem isso? Para serem abençoados? Não, porque eles já são abençoados. Tem pessoas trabalhando lá, cuidando do carro, tem pessoas olhando no banheiro, tem pessoas cuidando das crianças, tem pessoas transmitindo no áudio, no vídeo. Queridos, em Curitiba, para eu pegar o microfone e trazer uma mensagem, tem 200 pessoas nos bastidores trabalhando. Senão eu não consigo pregar. E por que essas pessoas trabalham? Por que elas ganham? Elas não ganham, elas ganharam. É por amor. O amor de Cristo nos constrange. Fazemos o que fazemos porque nós somos. Esta é a igreja do Senhor. Esse é o nosso empenho. Gênesis capítulo 26, versículo 15 diz: estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Os filisteus entraram lá e taparam os poços. Queridos, eles tinham um rebanho, tinham gado, tinha gente, e não tinham água. Por quê? Os invejosos taparam os poços. Que coisa impressionante. Os que são dominados pela inveja sempre querem apagar as boas coisas que recebemos dos nossos antepassados. Isso significa entulhar os poços. Que ódio é esse? O ódio era tanto que queriam destruir os poços que Abraão tinha cavado, queriam destruir a herança que pertencia a Isaque. A água sendo tão essencial, mas a inveja vai ao ponto de querermos destruir aquilo, ou vai ao ponto de querer destruir aquilo que pertence ao outro. A inveja, ela tem 3 fases. Eu olho para você e digo assim: pastor Fernando, puxa vida, eu gostei do seu tênis, eu gostaria de ter o tênis que o Fernando tem. Inveja. Aí ela fica um pouquinho mais endemoniada, a minha inveja. Eu digo assim: o Fernando não merece ter o tênis que ele tem. A inveja fica um pouquinho mais endemoniada. Eu vou fazer de tudo para destruir o Fernando, porque ele tem o tênis que ele tem. Os 3 níveis de inveja. Eu gostaria de ter. Ele não merece ter, e eu vou destruir ele porque ele tem. Aqui eles já estavam na fase de querer destruir Isaque, porque Isaque tinha o que tinha. Que coisa impressionante. Deus revela a palavra dele. Agora vem um espírito de inveja, entra e distorce o que está sendo pregado, o que está sendo dito, suja uma palavra revelada. A pessoa não recebe e não quer que os outros recebam a palavra revelada. Antigamente eu ficava meio preocupado, hoje eu já não me preocupo. O Pio disse, o que eu disse de coisas que eu nunca disse, é impressionante. O que eu fiz de coisas que eu nunca fiz, é impressionante. Inveja. Inveja. Fogo nele, Jeová. Inveja. Gênesis 26, 16, 17. Então Abimeleque pediu a Isaque: saia da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós.
Olha a inveja, destruição. O próximo versículo. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerá, e ali se estabeleceu. O rei dos filisteus, Abimeleque, pediu para Isaque sair dali. Não bastasse entulhar os poços, agora expulsou Isaque daquela terra. Mas quando Isaque sai, queridos, isso que é fantástico, isso que é tremendo. Quando Isaque sai, a bênção acompanha ele. A bênção vai com ele. A bênção está sobre ele. O lugar era abençoado por causa dele. Tem funcionários cristãos de algumas empresas que o dia que eles saírem da empresa, a empresa vai à falência. Saiu de lá, vai quebrar a empresa, vai fechar. Porque ela está sendo prosperada por causa daquele funcionário. É assim. A loucura que o rei Abimeleque estava fazendo, ele estava se afastando do homem de Deus. Ele estava se afastando daquele que tinha a promessa. Isaque, saia daqui. Aí Isaque foi, ficou Abimeleque sozinho. Isaque mudou dali. Queridos, saibamos que Deus estava com Isaque. A bênção de Abraão não cessou. Ela continuou com Isaque. Não é o lugar que te abençoa, é você que abençoa o lugar. É assim que funciona. O que Isaque fez? Versículo 18, Gênesis 26, 18. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Queridos, a gente podia ficar aqui a noite toda em cima desse versículo. O que Isaque fez? Deu o mesmo? O que significa isso? Honrou o seu pai. Jovens, vocês que são jovenzinhos, igual eu, abaixo de 30, honre aqueles que viveram antes de vocês. Eu estou assumindo a empresa do meu pai, eu vou mudar o nome, vou mudar a logo, vou mudar isso. Não muda nada. Mantenha o mesmo nome. Mantenha o mesmo nome. Eu recebo pastores do Brasil e fora do Brasil, em Curitiba, e eles dizem assim: Pio, me dá um segredo. Quantas horas você ora por dia? Quantos dias você jejua por semana? Quantas coisas você faz? Irmão, não é por obra, meu irmão, é por fé. É por fé. E por que Deus abençoa tanto a sua igreja assim, Pio? Porque vocês crescem tanto assim, Pio? Porque acontecem milagres, curas, coisas acontecem. Por quê, Pio? Eu digo, sabe por quê? Porque há 50 anos, 80 anos atrás, nesta mesma região aqui, nos Campos Gerais, estiveram aqui homens e mulheres de Deus, missionários. Eles foram enviados anos atrás. Alguns sepultaram seus filhos com febre amarela, outros sepultaram com sarampo, crianças de 8, 10 anos, pais fazendo covas no fundo dos seus templos de madeira, e sepultando e chorando em cima dos seus filhos, e orando por essa região, dizendo: Deus, salva essa região, Deus tenha misericórdia dessa região. E hoje nós estamos aqui colhendo aquilo que eles semearam. Não tem mérito nenhum em nós. Ele não mudou o nome dos poços. Não mudou o nome dos poços. Que coisa tremenda. Ele não abriu mão da herança de seu pai. Ele não desistiu. Meu irmão, minha irmã, não desista. Mas o meu marido não está me tratando muito bem. Não desista. O teu marido é tua herança, minha irmã. Não abra mão dele. Não desista. Não desista, não. Dê os mesmos nomes. Não tente trocar o nome dos poços. Não tente. Isaque honrou Abraão. Você jamais possuirá aquilo que você não honra. Jamais. Você só vai possuir aquilo que você honrar. Isaque honra Abraão. A bênção continua. Olha o versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e descobriram um veio de água. Tem um veio de água aqui. Olha o versículo de número 20. E os pastores de Gerar porfiaram, discutiram.
com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Mas não é possível, de novo, a água é nossa. Por isso Isaac deu o poço o nome de Eseque, porque discutiram. Eseque fala de contenda, discussão. Eseque, contenta, rixa, discórdia. Agora os moradores de Gerar vêm contender com Isaac. Eles queriam o que Isaac tinha. Amados, o que as pessoas não entendem é que o ponto central não é o que temos, é quem nós somos. É isso que as pessoas não entendem. A quem nós pertencemos, quem nós somos. Quem nos tem é muito mais importante do que o que eu tenho. Quem é que nos tem? Deus. É Ele que nos torna em quem nós somos. Somos quem somos por causa de Cristo Jesus. Somos quem somos por causa da promessa de Deus sobre as nossas vidas. Somos quem somos porque a herança prometida a Abraão também nos pertence. O verdadeiro tesouro, queridos, é a promessa. Se alguém quer a sua empresa achando que é a empresa que te prospera, a pessoa está enganada. Não é a empresa que te prospera, é você que prospera a tua empresa. É assim. É a promessa de Deus sobre a sua vida que faz grande aquilo que você tem. É Deus como teu escudo que te protege. É Deus como teu abençoador que te prospera. Querem o teu ministério? Querem as ovelhas que Deus tem lhe dado? Querem o cargo na empresa onde você trabalha? Querem os músicos da tua igreja? Querem isso, querem aquilo outro? O nosso segredo não é o que temos, o nosso segredo é quem somos. Nós somos uma nova criação em Cristo Jesus, aleluia! É nisso que nós cremos. Sabe o que Isaac fez? Isaac, ele abriu mão mais uma vez. Isaac ficou quieto, não defendeu aquele poço. Não. Olha o versículo 21. Então, os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou aquele outro poço de Sitna. Contenderam de novo, discutiram de novo. Por que Isaac abriu mão tão facilmente, Pio, desse poço que ele abriu? Por quê? Porque a nossa riqueza não é o que temos, a nossa riqueza está em quem nos dá a riqueza. Olha o versículo 22. Partiu dali e cavou outro poço, e não contenderam, e não porfiaram sobre ele. Cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote. Diga comigo assim, Reobote. Dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Eu declaro em nome de Jesus que hoje começa o Reobote na sua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que é liberado sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre os seus negócios, sobre os seus projetos, o Reobote. Deus está abrindo espaço para que você prospere abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Se eu fosse você, eu diria aleluia, amém, eu creio, eu recebo, me pertence, porque o Reobote de Deus é liberado sobre a sua casa, aleluia. Meu Deus, olha que coisa, amados. Isaac deu o nome a esse poço de Reobote. Lugares amplos, lugares espaçosos. Deus toma você pela sua mão e diz assim: agora eu te levo para esse lugar espaçoso. É hora de avançarmos, é hora de prosperarmos, é hora de multiplicarmos e não diminuirmos, é hora de erguermos e não de cairmos, é hora de avançarmos e não de recuarmos. Lugares amplos, lugares amplos. Essa é a nossa promessa. Lugares amplos sobre a sua família, sobre a sua profissão, sobre o seu ministério, sobre os seus sonhos, lugares amplos, Reobote. Aleluia, aleluia. Receba isso, eu estou falando da parte de Deus sobre a sua vida. É Ele quem nos prospera. É Ele, é Ele, é Ele. Crianças, juniores, jovens, casais, idosos.
Reobote. Ministério dessa igreja, Reobote. Reobote. Preste atenção nesse texto que eu quero ler para você. Dali, Isaac foi para Beersheba. Naquela noite o Senhor apareceu a Isaac e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, eu estou com você. Eu o abençoo e eu multiplico os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor, e ali armou o acampamento, e os seus servos cavaram outro poço, porque aqui, naquele tempo, veio a ele Abimeleque de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante do seu exército. Isaac lhes perguntou: por que vocês vieram ver-me, uma vez que vocês foram hostis e me mandaram embora? Olha o que o rei Abimeleque, o exército, o comandante, o que eles disseram? Responderam: vimos claramente que o Senhor Deus está contigo. Vimos claramente que o Senhor Deus está contigo. Por isso dissemos: faça um juramento entre nós, queremos firmar uma aliança, um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada lhe faremos, mas sempre te trataremos bem e vamos despedir você sempre em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaac ofereceu um banquete a eles, comeram, beberam, e na manhã seguinte os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. E naquele mesmo dia os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço, o novo poço que tinham cavado, e disseram: achamos mais água, Isaac. Isaac deu-lhe o nome de Seba, e por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Beersheba. Meu Deus! O que Abimeleque, o que esses homens não sabiam, sabe o que era? É que quando eles diziam assim: Isaac, saia daí, tinham inveja, maltratavam, xingavam. Isaac ia caminhando, e por onde ele caminhava, o rio de Deus caminhava debaixo dele. Aonde ele cavava, ele achava água. Não, esse poço é meu. Tá bom, fique com ele, eu vou para cá, eu vou cavar aqui. Cavava, tinha água. Não, mas isso fica com ele. Quando você fica lutando muito, se aferrando muito em algumas picuinhas, algumas coisinhas, não, isso é meu, porque não sei o que, né? É porque você não crê que por onde você for, Deus vai te prosperar. Abra mão. Algumas coisas você precisa abrir mão. Ei, Marcos, quantas coisas nós abrimos mão, hein? Meu Deus! Igrejas inteiras, já construímos igrejas inteiras, colocamos pastor lá. Depois de 2 anos, pastor, isso aqui é meu, porque agora eu vou ficar com isso aqui, porque não sei o quê. Bom, fique, irmão, fique isso aí. Alguns estão passando fome hoje. Abra mão. Lá na empresa, lá tem alguém brigando, lá querendo. Abra mão, fica aí, pode ficar. Não vai se estressar com isso não. Abra mão. Eu emprestei um dinheiro a uma pessoa, ela não me pagou. Abra mão. Abra mão, deixa lá. Deus, aí. Eu sei, Deus, por onde eu for, eu sei, Deus, que o teu rio me segue, que a bênção está sobre a minha vida, que o seu cuidado está sobre a minha vida. Eu sei, Deus, que eu sou abençoado. Eu sei que eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água. Eu sei que eu dou fruto na estação própria. Eu sei que tudo que eu faço prospera. Eu faço do Senhor Altíssimo a minha habitação. É nele que eu estou seguro. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos para todo o sempre. Aleluia! Meu Deus! Meu Deus! Porque naquele tempo veio ele, Abimeleque. E o versículo 28 diz: eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Agora sabemos
que é o Senhor Deus quem tem te abençoado. Versículo 29. É o 29. A última parte aqui. Agora sabemos que o Senhor Deus, te tem abençoado. Agora eu declaro que o Senhor Deus te tem abençoado. A maldição foi removida. Não mais pelo nosso desempenho, pela nossa performance. Não pela lei. Mas agora pela fé em Cristo. Somos herdeiros da promessa. Por isso que Ele coloca os seus pés, Ele coloca a sua casa, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos num lugar chamado Reobote. Lugar amplo, lugar espaçoso. Lugar onde flui águas vivas, águas cristalinas. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai Celestial. Esse é o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ficar em pé, por gentileza. Você está recebendo essa palavra? Louve ao Senhor, abençoe Jesus com um aplauso. Ele é digno. Sim, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Enquanto os irmãos estão preparando aqui os instrumentos para a gente cantar um louvor a Deus, diga uma frase, 2, 3, de louvor, de gratidão, de exaltação a Deus. Diga a Ele: obrigado, Jesus. Obrigado porque as bênçãos prometidas ao patriarca Abraão, estas bênçãos me pertencem. Obrigado, Senhor, porque eu posso ir e vir, e a bênção me acompanha. Porque eu habito no esconderijo do Altíssimo, por isso eu descanso debaixo da sombra das asas do Deus Onipotente. Eu digo do Senhor: Tu és o meu Deus, o meu refúgio, em Ti eu confio. 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Aleluia, aleluia. E o meu Deus supre cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Pai Celestial, Pai de graça, uma vez mais nós declaramos, confirmando esta palavra sobre esta igreja, sobre esse ministério, sobre cada membro, Senhor, desde o recém-nascido até o mais idoso. Nós profetizamos Reobote, tempos de lugares espaçosos, tempos de lugares amplos, tempos de poços de águas cristalinas, tempos, ó Deus, de multiplicação, tempo, Deus, de restauração. Ah, Senhor, o Senhor é tão poderoso, tão grandioso. O Senhor é o Deus que cumpre sobre as nossas vidas a Tua promessa. O Senhor é aquele que vela sobre a Sua palavra para cumpri-la em nossas vidas, em nossos corações. Pai, por isso nesta hora nós tomamos autoridade em nome de Cristo Jesus e dizemos a você: Satanás, seus demônios, solte aquilo que nos pertence. Solte aquilo que nos pertence. Você não pode tocar nos nossos filhos, você não pode tocar nos nossos netos, você não pode tocar nos nossos bens materiais, você não pode tocar no nosso chamado, você não pode tocar na herança que Deus tem confiado a nós. Por isso nós dizemos aos poderes do inferno: saiam agora em nome de Jesus. Soltem em nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus repreende vocês. Saiam agora. Pai, toda palavra de ódio, toda palavra de maldição, toda palavra de condenação, toda palavra de miséria, toda palavra de guerra, toda palavra de conflito, toda palavra de derrota, toda palavra, Senhor, que traz prejuízo, Senhor, a esta igreja, a cada membro dessa igreja, nós ordenamos que essas palavras caiam por terra agora, no nome de Cristo Jesus. As pessoas que falam, as pessoas que escrevem, nós liberamos as pessoas, perdoamos em nome de Jesus. E dizemos aos espíritos imundos que estão usando essas palavras, agora amarrados e amordaçados: o Senhor Jesus repreende vocês, afastem-se agora, no nome de Cristo Jesus.
Pai, por isso nós adoramos o Teu santo nome, por isso nós bendizemos ao Senhor, por isso nós cantamos louvores ao Senhor, porque o Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é digno. Aleluia, Senhor, aleluia, Jesus.